Boa noite a todos. Meu nome é Natália Zafra, idealizadora do Mundo Sem Bitucas, com o intuito de conscientizar os fumantes e não fumantes em relação à problemática das bitucas no meio ambiente, principalmente no meio urbano. É um prazer enorme estar aqui com o Nataline, médico ambientalista, Carlos Henrique, assessor da deputada estadual Marina Elô, e Leonardo Maglio, assessor do vereador aqui de São Paulo, Toninho Vespoli. Obrigada pela disponibilidade de todos. Gostaria que, Nataline, você se apresentasse, depois o Carlos e o Léo, rapidamente, para a gente já começar nosso diálogo. Bom, como você já falou, boa noite a você, Natália. Boa noite, Carlos, que assessora a deputada Marina Elu. Boa noite, Leonardo, que é do gabinete do vereador Toninho Vespoli. Boa noite, Alice, que está por trás das câmeras. E boa noite a quem está nos assistindo, né? Uma honra para mim. Muito obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. Sou Gilberto Natalini, como você já disse. Sou médico há 45 anos e em exercício da profissão, sou cirurgião, e fui vereador em São Paulo até o ano passado, 20 anos, 5 mandatos. Eu não quis mais me candidatar e sou ambientalista. Então, eu tenho essa vertente na minha vida e a gente trabalha para melhorar o meio ambiente. Olá a todos e a todas que estão acompanhando a gente. Eu queria agradecer, né, o convite de estar aqui com pessoas bastante importantes. O Nataline, né, que já colocou toda a sua trajetória aí, né, e é uma honra estar dividindo esse espaço com ele. O Léo, né, a Natália, né, o Léo, que é companheiro aí de legislativo, e a Natália, né, com um projeto bastante importante. Bom, eu sou arquiteto urbanista, né, de formação, mas tenho trabalhado aí na área ambiental já há bastante tempo, desde que os meus cabelos eram pretos. Né? E também nessa trajetória acabei virando um pouco lixólogo, né? Então é por isso que estou aqui nessa noite para a gente poder dialogar um pouco e ajudar, inclusive, as pessoas a entender um pouco mais sobre resíduos, né? E como que a gente pode mudar os impactos que a gente tem hoje, que a gente gera, né, como sociedade, e que a gente pode mudar esse cenário em curto espaço de tempo. Então, mais uma vez, agradeço a todos. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Leonardo Maglio, minha formação inicial é em marketing, mas segui minha carreira toda na área ambiental. Sou consultor ambiental, mestre em gestão ambiental e sustentabilidade. Tive a experiência de trabalhar 3 anos com o Nataline. Então, ao longo desses 3 anos, a gente trabalhou muito a questão dos resíduos sólidos na cidade. Nataline aí vai poder falar de uma série de ações. Temos legislações com resíduos de madeira de poda, e mais recentemente a gente trabalhou a questão da logística reversa, né, que é um dos grandes gargalos aí da bituca de cigarro. Então, vai ser um prazer enorme aqui participar desse debate com vocês. Obrigado, Natália, obrigado, Nataline, Carlos, pelo convite, e eu estou aqui, sigo à disposição. Agradeço mais uma vez a vocês e todo mundo que está aqui presente, assistindo. E quem tiver perguntas, pode mandar, que a gente no finalzinho vai abrir para perguntas, então fica super à vontade de fazer comentários que estamos aqui acompanhando, tá certo? Agora, fazendo a introdução do tema que hoje a gente intitulou de Nossa Bituca de Cada Dia, sendo uma conversa sobre o descarte das bitucas. Alguns números interessantes para a gente entender esse contexto é o número de fumantes que a gente tem hoje no Brasil e depois em São Paulo. Então, se a gente pensar que hoje a população nacional é de 212 milhões e que o Ministério da Saúde fez um estudo em 2018 e constatou que 9,3% da população é fumante. Ou seja, 19 milhões de pessoas ainda no Brasil é fumantes. Em São Paulo, o contexto é de 12,5% dessa população fumante. Ou seja, por mais que o número está caindo, ainda tem bastante gente fumando. Hoje, o nosso diálogo, com certeza, não é falar com nenhum preconceito com quem fuma, mas é um pedido e até uma reflexão de como que a gente pode mudar os nossos hábitos
pensando na saúde não só apenas como indivíduo, mas como uma população, um coletivo e, consequente, uma sociedade que mora no mesmo meio. E que quais são as consequências sendo a pessoa fumante ou não. Então, hoje essa conversa é muito pensando no coletivo também. Então, é claro que a gente pensa, nossa, mas para não ter bituca é muito melhor se ninguém fumasse. Com certeza, é um primeiro passo, mas a gente entende que é uma doença, é um vício que não é tão simples, mas que é possível ter um recurso com apoio de médicos para reduzir a quantidade de pessoas fumantes hoje. E qual que é essa... É claro que tem que ter uma vontade de mudança, né, Nataline? Você, como médico, pode me ajudar. Eu sei que não é simples. Conversando com colegas que fumam, eu não fumo, então eu vou falar muito da parte também como saúde ambiental, né, como representante do Mundo Sem Bitucas aqui. Mas, para vocês terem noção, hoje, a taxação do cigarro é em torno de 80%. E o Brasil é uma das referências mundiais, né, nessas iniciativas de combate ao tabagismo. E por que ainda algumas pessoas questionam como que a gente ainda tem uma porcentagem de pessoas fumantes hoje? E como que isso reflete nos nossos custos que estão presentes tanto na avaliação pública como na conta do SUS, na saúde pública? O que isso reflete também para as pessoas que não fumam? Alguns números, falando mais da saúde ambiental também, a bituca de cigarro, ela está sempre no top 10 do relatório da Ocean Conservancy. Para vocês terem noção, a Ocean Conservancy é uma organização internacional onde faz limpezas de praia em vários lugares do mundo por meio de voluntários. E que isso representa que a bituca ela sempre está no top 1 ou na primeira ou na segunda posição ao longo de mais de 10 anos. E por que a gente vem falar da bituca apenas nos últimos anos? Essa é uma reflexão que pode ter uma força com a campanha da ONU do Mares Limpos, mas que é algo essencial de ser divulgado e também com o apoio de uma educação contínua. Então, agora eu passo a palavra para o Gilberto Natalini, para ele contextualizar mais sobre esses pontos da saúde. Muito obrigado. Bom, eu queria... São 10 minutos que nós combinamos de cada um falar. Eu estou com o relógio aqui, estou marcando. Marquem também, por favor, tá? Qualquer coisa, puxa a minha orelha. Mas eu vou tentar ser disciplinado. Nós vivemos hoje uma situação de estresse, além de tudo que a humanidade tem de dificuldade para enfrentar, né, de violência, de fome, de guerras, enfim. A vida da humanidade, desde que o homem ficou em pé e começou a caminhar, não é uma coisa tranquila, é uma coisa muito complexa, né? Mas hoje a gente tem um estresse a mais, e eu acho que é o mais importante de todos que nós humanos temos. É exatamente o fator de que nós, com um desenvolvimento desenfreado e mal planejado e agressivo, o desenvolvimento econômico e o consumo humano, nós estamos devastando, destruindo os recursos naturais desse planetinha que a gente vive, planeta Terra. Nós estamos destruindo os recursos do solo, do ar, da água, do mar, da água doce, das florestas, da vida além da nossa vida, enfim, porque a gente produz, consome e consome muito, às vezes muito desnecessariamente, produz de uma forma completamente amalucada. Vê aí as barragens das mineradoras do Brasil, vê os garimpos clandestinos, vê os madeireiros e vê o mundo afora, a queima de carvão. Bom, enfim, nós, de petróleo, nós
consumimos e depois nós despejamos o resto do nosso consumo, o chamado lixo. O Carlos falou que ele é especialista, é um lixólogo, estudioso do problema dos resíduos. Nós jogamos muito do que a gente consome, a gente joga na natureza. E esse produto final é um produto que agride a natureza, que agride o meio ambiente, que agride a saúde humana. E entre esses produtos, né, está o resto do cigarro fumado, a conhecida bituca, né? O restinho do cigarro fumado, que é a bituca. Eu me preocupo com essa questão, por isso que eu aceitei o convite do Mundo Sem Bituca para estar aqui com vocês, sobre dois aspectos. Sobre o aspecto de ambientalista, porque eu sei quanto é o grau de agressão que a bituca do cigarro tem, do ponto de vista de venenos que ela guarda ali, depois de fumada, né, que agride a natureza e é tóxico, enfim. Tem essa questão ambiental que é gravíssima. E tem, por outro lado, a questão da saúde pública, porque atrás de uma bituca, na frente de uma bituca tem um cigarro, e atrás de uma bituca tem um fumante. E eu sei, como médico, o quanto que a nicotina e os demais ingredientes que tem no cigarro agridem a saúde humana. Eu conheço, a gente já fiz muita campanha, eu era presidente do CONASENS, quando o Ministério da Saúde, o ministro era o Serra, desencadeou toda aquela campanha contra o cigarro no Brasil, contra o hábito de fumar. Foi uma campanha, no começo bateram muito, depois as pessoas chegaram e foi uma campanha vitoriosa. Começou, eu era presidente do Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde no ano de 2000, 2001. E isso pegou no Brasil de uma maneira que o número de fumantes no Brasil diminuiu muito do que era. Diminuiu muito. Isso foi positivo, mas ainda temos, como a Natália disse, 19 a 20 milhões de pessoas que fumam. Nós não estamos aqui para crucificar o fumante. O fumante, ele precisa de orientação, ele precisa de ajuda, ele precisa de uma mão amiga para ajudá-lo a deixar de fumar. Essa é a nossa visão, tá certo? Ajudá-lo a deixar de fumar. A nicotina, ela é 20 vezes mais aderente ao organismo humano do que a cocaína. Então, para você deixar o hábito de fumar, é um esforço descomunal. E uma ajuda médica ou psicológica é necessária, mas depende muito da vontade da pessoa. Agora, então, essa campanha de não fume, não fume, não fume, é muito importante a gente ter na frente de tudo, né? Porque o fumante, além de se matar, ele ainda dá muito gasto para o sistema de saúde. Qual é a ação principal da nicotina? Ela age nas células humanas adiantando o envelhecimento. Ela é um oxidante de uma potência enorme e ela age nas células fazendo isso. E nas artérias e arteríolas, ela envelhece as artérias e arteríolas, provocando, ou sendo um fator predisponente para infarto do miocárdio, para AVC, acidente vascular cerebral, e para insuficiência renal, além das lesões periféricas dos membros, que às vezes acaba com amputação. Bom, então, aqueles que não conseguiram ainda deixar de fumar, a gente espera que consigam, que lutem para deixar o cigarro, tem o produto final da sua fumada é a bituca. E o cálculo foi feito aqui. Né? Se são 19 milhões de pessoas fumando, vamos colocar uma média de 10 cigarros por pessoa. Tem gente que fuma 2 maços, tem gente que fuma 5 cigarros. Vamos colocar, por dia, quero dizer, 10 cigarros por pessoa, vezes 19 milhões, dá 190 milhões de bituca todo dia. É isso? Estou certo o meu cálculo? 190 milhões de bituca que são jogadas aonde, minha gente? Para onde que as bitucas vão? Praticamente 100% dessas bitucas vão para o lixo, está aí o nosso estudioso que vai falar, ou vão mesmo para a calçada, para o boca de lobo, a chuva leva, o vento leva e acabam indo para os rios e acabam chegando no mar.
e nas lagoas, ou então no solo, e vai contaminando tudo. E isso é uma imensidão de pequenos toquinhos de cigarro finais que vão fazendo isso. Então, qual é o objetivo nosso de estar aqui? Além, obviamente, de fazer uma campanha, eu sempre falo para o fumante, você pode me xingar, eu vou te atazanar até eu morrer. Enquanto você não largar de fumar, doutor Natalini vai pegar no teu pé. Pode xingar todo mundo, pode xingar até minha velhinha, minha querida mãe, que já se foi. Mas eu não vou deixar de te apurrinhar a cabeça para você deixar de fumar. Mas aqueles que não fumam precisam ser educados, precisam ser alertados que aquela bituquinha que ele joga no chão, na rua, ou mesmo na lixeira, depois a lixeira é pega, é colocada no lixo, o caminhão do lixo leva, joga no aterro e vai contaminar. Então, para terminar, eu quero dizer que a nossa conversa aqui é como que nós vamos fazer com essas duas questões, né? Primeiro, as pessoas deixarem de fumar e depois, aqueles que não conseguiram ainda, por causa da adesão da nicotina à célula humana, a gente fazer uma educação e fazer uma recolhida dessa bituca, de maneira que essa bituca seja encaminhada para um local que não seja a água, o solo, ou seja, outro quanto qualquer, quer dizer, que não seja desprezada para contaminar o meio ambiente. E tem que ter política pública. Não adianta só depender, tem que ter lugar para que o sujeito jogue aquela coisinha, tá certo? Ele tem que ter vontade de jogar e tem que ter lugar. Porque vamos supor que ele guarde no bolso, as 10, 15 bitucas dele no bolso, depois ele vai jogar onde? Se não tiver o lugar certo para recolher, ele vai jogar no lixo e essa bituca vai acabar novamente na natureza. Então, era o que eu queria dizer. Como introdução, eu vou passar a palavra, a Natália passar a palavra para os nossos queridos debatedores aqui. Muito obrigado, Nataline. Agora eu passo a palavra para o Carlos para falar mais sobre esse aspecto de resíduos. Obrigada. Muito boa a aula de olhar, né, do médico, que isso é fundamental, né? Que a gente tem que olhar para o positivo, que é manter a saúde, né? E ainda mais nesse período de pandemia, saúde física e mental são fundamentais, né? Bom, mas a gente, né, ao longo de todo esse tempo, como eu falei logo no início da minha apresentação, que o Natalini colocou aí, né, brincando, que eu sou lixólogo, né, é que, de fato, a gente tem, né, um grande desafio como sociedade, né, brasileira, e aí eu estou falando, né, do mais amplo espectro, né, da palavra. Então, a sociedade aqui somos todos nós, né, cidadãs e cidadãos, mas também ao governo e são as empresas, né, quer dizer, o setor privado. Então, todos nós temos responsabilidade em relação aos resíduos que a gente gera, né? E isso é muito do nosso comportamento, dos nossos hábitos, né, da nossa cultura, de tudo que a gente vem trazendo e também, ou replica, né, quando é ruim também, né, ou a gente vai aprendendo também algumas outras coisas. E agora eu estou trabalhando, né, com a deputada Marina Elon, lá na Assembleia Legislativa, da temática, né, de meio ambiente, e a gente tem essa preocupação também, né, de trazer, de fato, elementos e estratégias, né, e mecanismos de implementar a Política Nacional de Resíduos Sólidos de forma efetiva, né? E eu trabalhei na época da elaboração da lei, né, que foi aprovada em 2010, e ela é uma lei muito interessante, muito avançada em diversos aspectos, e uma das coisas que, né, muito pouca gente tem conhecimento disso, e esse é um momento bom para a gente esclarecer o que a lei trouxe, né, de vanguarda, né, e até de desafios para a gente, é o que está lá no artigo 9 da lei, né, que ela estabelece uma ordem de prioridade de como que a gente trata os resíduos, né? E dessa ordem de prioridade, ou seja, o que vem primeiro, né, ela traz para a gente que todos nós, né, quer dizer, a sociedade brasileira tem como meta, né, quer dizer, a gente tem que ter um olhar muito forte e que isso oriente as nossas ações relacionados ao quê?
primeiro, a não geração de resíduos, né? E segundo, a redução da geração de resíduos. É possível fazer isso? Né? Sim, é possível, desde que você, de fato, trabalhe com processos diferentes, né? Então, com designs diferentes, né? Então, desde o início da concepção de um produto, ele tem que ser pensado nisso, né? De que ao final da vida útil dele, daquele produto ou daquele bem, ele seja reintroduzido em uma cadeia que ela é virtuosa, num ciclo que é virtuoso. E nisso, a lei nacional, ela se inspira no quê? Da natureza, no que existe na Terra. Né? Da natureza não existe sobra e não existe desperdício. Né? Tudo é reintegrado em ciclos virtuosos, né? E é isso que a gente tem que se inspirar. Bom, mas a lei fala disso, né? Mas ela segue, a ordem de prioridade segue em frente. E aí eu falo o quê? Bom, se não dá para evitar a geração de resíduos e a gente trabalhou para, né, reduzir a geração, e quando o resíduo for gerado, o que a gente faz? Aí ela fala também, né, que a gente deve privilegiar a reutilização ou reaproveitamento, em seguida, né, as embalagens de vidro são o grande exemplo disso, de reaproveitar e reutilizar. Reciclar, né, em segundo, né, a sequência, depois de gerado, e o tratamento. Ou seja, tudo isso ela chama, depois de gerado, ela chama de destinação final ambientalmente adequada. Né? E quando a gente fala de ambientalmente adequado, a gente está falando disso, exatamente como o Natalini trouxe para a gente. Também é o espectro mais amplo da palavra. Isso inclui as outras formas de vida, a nossa saúde, a qualidade de vida, né, de todo mundo. Então, olha só como a legislação nacional ela é muito rica nesse aspecto. Ela indica para a gente caminhos muito favoráveis, né, a que a gente possa reduzir os impactos dos resíduos que a gente gera, né, e, obviamente, tratá-los, né, como parte de todo um ciclo que ele é virtuoso, né, e não danoso como a gente tem hoje. Né. Então, seguindo na prática, né, disso, como é que a gente trata, de fato, os resíduos como esses da bituca de cigarro? Bom, você tem o consumidor, você tem o fabricante, e todos nós temos responsabilidades trazidas pela legislação nacional também. Né? Então, do fabricante cuidar do resíduo que é gerado após o consumo daquele produto que ele colocou à venda. Né? E para a cidadã e para o cidadão, descartar corretamente o resíduo que ele gera após o uso daquele produto. Né? Então, o Natalini tem completa razão nisso. Né? Então, assim, nós precisamos do quê? De informação adequada e qualificada. Né? Isso é papel dos governos, por exemplo, mas também é papel das empresas, né? Sejam elas fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes, né? E nós, cidadãos, né, precisamos buscar as alternativas e exigir as alternativas para o descarte correto dos resíduos que a gente gera. Né? Então, no coletivo, é fundamental que a gente tenha essa percepção, né, de responsabilidade, né, daquilo que a gente gera e, principalmente, né, como a gente viu os números, dos efeitos, né, que o nosso comportamento acaba gerando. Esses números e essa simulação que o Natalini trouxe para a gente aqui, a gente vê na rua, né? A gente vê no dia a dia, quer dizer, que as pessoas, mesmo tendo ali a papeleira, né, aquela lixeira que fica pendurada nos postes, né, a pessoa passa ao lado, mas ela não se digna, né? Quer dizer, ela não se dá conta de que, de fato, ela pode apagar aquela, né, a bituca ali daquela papeleira, né, e descartar corretamente. Né? Mas, né, além disso, né, ainda tem todo um outro processo, que é a degradação, a decomposição desse material, né, que é sintético, que demora, né, muito tempo para se degradar, e é muito melhor que todo esse material fosse encaminhado para um outro processo industrial,
para recuperar parte daquela matéria-prima que, né, que foi utilizada, que fez parte de um determinado produto. Né? Então, assim, o principal disso, né, e o Leonardo vai trazer para a gente aqui uma experiência da maior cidade de São Paulo, mas o que eu queria trazer aqui, assim, que a nossa legislação ela é muito boa nisso, por apontar caminhos e apontar perspectivas que são muito positivas. Né? Então, muita gente fala de economia circular. A nossa lei aqui, que é de 2010, ela está completamente alinhada com esses princípios da economia circular, que também, ao mesmo tempo, se inspira nos ciclos virtuosos que existem na natureza. Então, a gente deve ser, né, muito sábio nessa condição e olhar, de fato, com um olhar muito atento para o que ocorre na natureza, né, para que a gente possa se inspirar dela, porque ela também já trouxe, né, muitos resultados, né, elaborou muitos processos, né, muito positivos, né, e o grande exemplo que eu trago aqui hoje é isso, que a natureza, ou da natureza, não existe sobra nem desperdício. Né? Então, a gente tem esses desafios aí também para as bitucas de cigarro. Muito obrigado, Carlos. Realmente a natureza é a mãe natureza, né? A gente tem que cuidar dela assim como ela cuida da gente. Muito obrigada. E agora eu gostaria de passar a palavra para o Leonardo. É com você, Léo. Obrigado. Antes de começar a falar um pouco aqui da experiência municipal, eu queria falar que, assim, desde criança, eu sempre me assustei com aquelas imagens de animais, né? Ou a mãe do pássaro dando uma bituca para o filhote. A gente vê peixes, quando de repente você vai abrir um peixe, ele está cheio de bituca dentro. Então, essas cenas sempre me assustaram. E entrando um pouco na questão da reciclagem, né, a gente tem uma série de experiências, né, já para tratar esse resíduo, né, de bituca. Né? A gente tem experiências nacionais que transformam a bituca em papel, a gente tem experiências até de criação de mantas, aquelas mantas que ficam nas estradas para proteger encostas. Temos experiências internacionais que produzem até plástico, experiências que, a partir com a utilização de fungos, também conseguem fazer a reciclagem desse material. Então, a gente tem uma série de ações que dá para ser implementado, mas aí é um grande desafio que eu percebo que, no meu ponto de vista, é uma questão que ficou um pouco embolada na Política Nacional de Resíduos Sólidos, é a responsabilidade compartilhada, porque a gente tem o comerciante, tem o fabricante, tem o usuário do cigarro, e aí fica aquele jogo de empurra-empurra, né? Então, já entrando um pouco aqui na experiência municipal, né, trabalhei 3 anos com o Nataline, agora trabalho com o Toninho Vespoli, mas nos últimos 2 anos trabalhando com o Nataline, a gente sentou para falar como que a gente pode aprimorar a questão dos resíduos sólidos a partir do legislativo. Então, a gente olhou, pensamos, nós temos os resíduos secos e o resíduo orgânico para trabalhar, qual que a gente vai priorizar? Naquele momento, a gente falou, a gente tem um problema muito sério na cidade e no Brasil, que é a logística reversa. Né? Então, a gente tem, na Política Nacional de Resíduos Sólidos, um artigo que especifica exatamente os produtos que têm a obrigatoriedade de que o setor produtivo, distribuidores e o consumidor final, com a sua contribuição, estabeleça a logística reversa. Isso se dá por termo de compromisso, acordo setorial, tem uma série de instrumentos. Só que a gente, do Legislativo, observava que na cidade de São Paulo, os produtos passíveis de logística reversa, uma pena que a bituca não é um produto que está na política, acho que tem um trabalho muito forte até da Natália para que isso aconteça, mas que esses produtos, a gente visse na prática as empresas, o comércio, os distribuidores, os importadores se mobilizando para fazer o recolhimento e colocando em prática essa série de tecnologias para reciclar. Isso a gente não encontrou e, infelizmente, a gente trabalhou muito forte para buscar ter uma municipalização da logística reversa. A gente teve um trabalho muito longo de negociação com o governo, com o setor produtivo, discutimos com praticamente todos os setores e conseguimos, de certa forma, fazer uma política municipal de logística reversa. A Natalia me cobrava o tempo todo, né, a gente nas reuniões sobre as bitucas e uma série de outros resíduos, mas para a gente tentar manter uma lógica da política nacional, do artigo 33, das decisões
de diretoria da CETESB, a gente, e de tudo que já estava sendo discutido nos outros âmbitos, a gente optou por deixar, e até para facilitar a implementação, não ficar uma série de legislações diferentes, a gente seguiu a lógica e a Bituca acabou não entrando nesse momento. Então, realmente a gente tem outras iniciativas aqui no município relacionadas a bitucas. A gente tem uma lei específica, que se não me engano foi do vereador Eliseu Gabriel, que ele obriga a instalação de bituqueiras na cidade, em bares, restaurantes, faculdades, mas eu entendo que talvez precise de um aprimoramento, porque a gente tem, por exemplo, pontos de ônibus, que as pessoas estão sempre fumando, temos condomínios comerciais, uma série de outros lugares que também teriam que ter essa bituca, para de alguma forma concentrar esse resíduo. E a gente tem essa lei já, e tem um projeto de lei tramitando para multar quem joga bituca no chão. É uma lei de, basicamente, comando e controle, que ajuda, de certa forma, mas é uma coisa que precisa ser somada a outras forças para funcionar. Ela já foi votada em 2 votações na Câmara, não foi sancionada pela Prefeitura, mas, de uma maneira geral, falando do assunto, eu entendo que é um problema que se repete com outros setores, né? A gente, por exemplo, pilha e bateria, pilhas, a gente tem uma série de pilhas importadas, né? A gente tem um acordo setorial de pilhas já, né? Um acordo setorial para logística reversa de pilhas. Só que a gente tem uma enxurrada de pilha entrando por importador. Como é que a gente vai controlar esse importador, né? Só o município. Por isso que a gente fez, por isso que foi a nossa proposta de logística reversa. Mas fazendo uma analogia com o cigarro, a gente tem milhões de cigarros contrabandeados. Não sei quantos por cento dos cigarros fumados na cidade são provenientes de contrabando. A gente falava muito que era do Paraguai, mas pode ser de milhões de lugares aí, que a gente tem uma fronteira enorme. Então, a gente tem um desafio ainda maior. Se a gente conseguisse incluir na política nacional a bituca de cigarro como um resíduo passível de logística reversa, o setor produtivo, que muitas vezes, nos seus países de origem, né, esses cigarros, boa parte deles são importados, fazem logística reversa, já tem um sistema comprometido. Aqui no nosso país, eles vendem o cigarro, tem as taxações, mas aqui não se fala no resíduo final do produto deles. Então, isso é um problema muito sério que a gente precisa perceber, que a gente, de fato, precisa mobilizar um pouco e pressionar um pouco mais o setor produtivo para que a gente possa todos, de alguma forma, fazer com que esse resíduo não chegue nos oceanos, nos rios, nos nossos solos, que é um problema muito sério ambiental, sem falar a questão de saúde pública, que o Nataline falou muito bem. Então, acho que, de início, eu encerro aqui. Muito obrigada, Leonardo. Realmente, essa questão da responsabilidade compartilhada e pressionar o setor produtivo é muito importante também, porque quando você fala de tecnologias que tem aqui no Brasil, sim, já tem algumas, mas uma das reclamações que a gente recebe, somos educadores ambientais do Mundo Sem Bitucas e recebemos mensagem de fumantes querendo mandar para a gente. A gente fala, não, a gente atua mais na frente da educação e temos parceiros, empresas que fazem esse tratamento. Só que tem um custo, então o fumante tem que pagar, ou então o estabelecimento comercial que contrata aquela coletora teria que fazer a logística e então fazer essa destinação que tem um custo. Eu entendo que esse custo está sendo passado para o consumidor ou para os estabelecimentos comerciais. E por que não pressionar mais o setor produtivo? Até uma provocação mesmo, porque nos Estados Unidos, quando você falou da tecnologia, provavelmente é da TerraCycle, no Canadá também já tem, que transforma em um tipo plástico e que já é usado em outras frentes. Mas por quê? Lá existe legislação, uma fiscalização maior e um apoio da indústria, um apoio financeiro mais agressivo da indústria. E por que isso não chegou ainda no Brasil? Será que está faltando essa pressão? Será que está faltando melhores políticas públicas? Está faltando o cidadão que não fuma e está pagando a conta e ele, às vezes, tem que ter esse diálogo que a gente está fazendo aqui para ter um alerta. Olha, realmente a gente precisa mudar isso. Então, são vários insights que vocês falaram aqui que são essenciais para ter um diálogo com todos os setores e realmente pressionar para algo acontecer de verdade. Porque hoje é realmente um gap. Se o Brasil é referência em campanhas antitabagistas, o Brasil pode ser referência também nessa logística reversa, né?
Então, aqui fica alguns pontos, até reforçando o que o Leonardo comentou hoje, o contrabando no Brasil é muito alto, é em torno de 57% do mercado, e é uma das reclamações no diálogo que a gente teve com a Associação Brasileira do Fumo, e eles reclamam muito, mas a gente vai pagar, então, um custo que, na verdade, o contrabando não paga nem imposto. Então, você percebe que é uma batata quente, cada um não quer ficar com um problema, mas a gente precisa resolver. Eu gostaria de ouvir um pouco mais de vocês em relação a isso, como que vocês enxergam um direcionamento daqui para frente. Então, só pegando essa coisa, porque o Leonardo colocou muito bem, quer dizer, essa é uma das falhas, né, da lei nacional, porque ela, ao se inspirar em outras legislações, ela acabou, obviamente, né, por pressão do setor privado, e acabou mudando um pouco a forma de se implementar essa responsabilidade. Né? Nos outros países, na Europa principalmente, você tem lá a responsabilidade estendida do produtor. E aqui virou responsabilidade compartilhada. Né? Isso, como o Leonardo colocou muito bem, né, acabou diminuindo, né, e espraiando, né, a responsabilidade, e aí vale aquele ditado, né, quer dizer, cachorro com 2 donos morre de fome, né, quer dizer, você não tem, de fato, né, em quem colocar, né, o sininho ali, o guizo, né, falou assim, olha, como é que é? Pariu Mateus, né, então embale, né? Então, assim, você precisaria, né, a lei precisaria ser direta em relação a essas responsabilidades. Mas, de qualquer forma, a gente também vê que, no processo de implementação, né, dessas responsabilidades, existe uma pressão, né, do interesse, né, econômico, né, de diversas frentes, no sentido de ou estender, né, a aplicação dessa responsabilidade, né, ou de espaçar, né, e reduzir as metas, né, de cumprimento dessas responsabilidades. Tanto é que o Plano Nacional de Resíduos, né, durante muito tempo aí, né, quer dizer, mais de uma década, ainda não foi instituído de fato, né, que você teria ali as metas nacionais, depois isso seria rebatido pelos estados, né, e, obviamente, pelos municípios, de acordo com o porte, característica, etc. Então, essa falha da lei, né, do texto da lei, de que colocou como responsabilidade compartilhada, acabou diminuindo essa responsabilidade de fato. Né? Então, é isso que a gente vê no Brasil hoje, de uma série de retardamentos, né, de retardos da implementação dessas obrigações e dessas responsabilidades. E fora que também não observou diversos produtos, né, que são fundamentais, por exemplo, veículos também não está lá, né? Então, veículos e todos os seus componentes, né, deveria estar ali, né, como obrigação da sua reciclagem, né, ou do encaminhamento da sua reciclagem, e a gente não tem isso na legislação, infelizmente. Nataline, você gostaria de falar? Acho que seu microfone está pronto. Depois de uma certa idade, a gente está liberado para falar mais rasgadamente, vamos dizer, né? Então, eu acho que essa questão da bituca, como a questão desse consumo, dessa produção, consumo e destino dos resíduos no Brasil, ela está muito atrasada. Ela está muito atrasada, né? Nós temos ainda 60% dos nossos municípios são lixão. Ainda são lixão. Não é isso, Carlos? Não é isso, Leonardo? 60% das cidades brasileiras jogam o seu lixo na natureza sem nenhum tratamento, sem nenhuma prevenção, sem nada. Então, vocês vão vendo, né? Aí, a gente vê o seguinte, começa por nós. Eu pessoalmente, dou um tratamento VIP para o meu lixo, né? Todo lixo seco vai para reciclagem, o lixo úmido, aquilo que sobra de casco e tal, eu
eu utilizo na compostagem. E aí sobra o lixo, a comida cozida, né? O lixo úmido cozido, que, como a gente faz tudo bem dosadinho, é pouquinho que sobra, sobra praticamente zero. Então, o meu lixo é muito pouca coisa. O lixeiro fica até um pouco espantado, porque uma casa com 6 pessoas morando dentro, quando vai pôr o lixo na lixeira, é um saquinho de lixo de nada, porque a gente dá o destino, né? Agora, Só resíduo de banheiro, né? Quer dizer, sobra muito pouco, banheiro, exatamente. isso, e algumas outras coisas mais que sobra, mas não é muita coisa aí, né? Agora você vê, o cidadão acha que ele fez o saco de lixo, colocou na porta para fora, não é mais responsabilidade dele. Eu consumi, eu produzi, pus ali, e a responsabilidade agora é do governo, da prefeitura. Isso é uma atitude absolutamente fora de princípio, quer dizer, a pessoa consciente tem que se preocupar para onde vai aquilo, né? Porque depois se entope o bueiro, faz isso, faz aquilo, se polui a lagoa da água que ele vai beber, volta para cima dele. Então, o empresariado brasileiro, parte do empresariado, boa parte, talvez a maioria do empresariado, tem pouco compromisso com a questão ambiental. Está aumentando, está aumentando, está aumentando. É verdade, não é? No agronegócio tem aumentado, na indústria tem aumentado, no serviço, mas ainda está muito aquém da necessidade do país. Então, o empresariado quer vender, botar para fora, vender, recolhe o imposto na medida do que ele deseja recolher, porque também tem sonegação de imposto pra caramba no Brasil, isso é verdade, e depois o que sobra do produto dele é problema lá do governo, sei lá de quem, da natureza. E o governo, primeiro que ele não tem força para impor o que é necessário. A lei está aí há 10 anos e o governo não consegue fazer cumprir a lei. Não consegue fazer cumprir a lei. O governo é omisso e o governo tem dentro dele pessoas que jogam contra isso que nós estamos discutindo aqui. Pessoas que querem que se dane, né? Quer dizer, vai lá o ministro do Meio Ambiente, tira uma foto do lado de uma quantidade de madeira que foi derrubada ilegalmente, ele tira uma foto e publica aquela foto defendendo que os madeireiros, que o IBAMA, que a Polícia Federal não impeça a venda daqui. Então, um governo desse durma-se com um barulho desse. Quer dizer, ele é absolutamente contra o bom senso. Então, essa conjunção Natalini, dificulta. Se me permite, é o sinistro do meio ambiente, né? Sinistro, é. Bom, tudo bem. É sinistro, é. Mas então, terminando, eu quero dizer o seguinte: a bituca, ela está dentro desse contexto. E ela tem uma coisa a mais, porque o alumínio ele tem um valor de venda. Então, você não vê jogar latinha de alumínio fora. As pessoas pegam e vão vender. O papel e papelão também tem um preço. Cai, levanta, sobe e tal, mas tem um preço. Então, você também recolhe e tem um destino. Mas a bituca, qual é o valor agregado da bituca para ser reaproveitado? Então, é um produto que tem que ser ajudado a sua recuperação para poder dar o destino correto. E isso é um desafio nosso, né? O desafio do mundo sem bituca é imenso, viu? Você, viu, Natália, que está aí coordenando, é a nossa líder, a nossa guia. Eu, o Carlos, o Leonardo e todo mundo que está assistindo, e as pessoas que entendem o quanto a bituca faz mal para nós e faz mal para a natureza, temos que ajudar a colocar esse projeto e pressionar a pressão democrática. Os produtores de cigarro, eu acho que eles não vão querer fazer logística reversa com a bituca do cigarro contrabandeado. Não vão querer. E eu acho que eles têm razão nesse ponto, né? Eles vão pagar para recolher a bituca do cigarro que é produzido em outro país, não paga imposto, não paga nada. Então, quem tem que assumir essa bronca é o governo, porque se o contrabando existe é porque o governo não tem capacidade para combater esse crime. Então, o governo tem que assumir essa parte. Como é a metade das bitucas, vai sobrar para o governo. Agora, a outra metade, o empresariado tem que dizer, olha, eu estou aqui para receber.
vamos ajudar a recolher todo mundo. O fumante joga no lugar certo, tem que ter um lugar para ele jogar, no lugar certo. O governo provê toda essa rede e ajudado pelo fabricante. A logística reversa da bituca é uma necessidade, é a minha opinião. Exatamente, eu concordo que é uma necessidade, porque parece que ela é tão pequenininha, mas quando a gente vai lendo toda a problemática que existe por trás, você fica assustada, né? Além de ter metais pesados e, ao mesmo tempo, aqui em São Paulo, quando chove, já tem alguns pontos de alagamento, mas se a gente pensar no descarte, não só da bituca no chão, mas qualquer outro resíduo que vai parar na rua, isso atrapalha, vamos dizer assim, é um custo também com entupimentos, com enchentes. Uma bituca pode provocar um incêndio quando não bem apagada também. Isso é um impacto enorme. E eu vou até comentar um fato, que eu moro em apartamento e aqui o condomínio é bem grande e já aconteceu de um vizinho, né, tem alguns fumantes aqui, de cair uma bituca na minha varanda. Que bom que eu não tinha nenhuma roupa, nada que queimasse naquele momento. Mas imagina provavelmente que risco não que caiu, existe. provavelmente foi jogada, né? Não caiu da mão de ninguém. Exatamente. Foi, né? Achando que não ia acontecer nada, mas assim, é um incômodo também, nesse sentido de ver o meio ambiente sendo contaminado, e eu, como não fumante, e não sei se vocês têm alguém aqui que fuma, mas, por exemplo, o Ivan aqui nos comentários, ele falou que já fumou e que tem que ter muita vontade de parar de fumar mesmo, mas que ele conseguiu. Então, parabéns, Ivan, por você ter conseguido parar de fumar e, consequentemente, o seu exemplo é uma força para colegas que fumam e mostrar que isso é possível. E comentando um outro dado que eu achei interessante, falando também da frente de quando vocês falaram dos prejuízos. Se a gente for pegar um dado do SUS, que eu consegui pegar do site da ACT, que fez uma campanha muito bacana sobre a conta do tabaco, que diz que o prejuízo é de 57 bilhões de reais por ano por contas de doenças provocadas do cigarro, e que a arrecadação de imposto é 13 bilhões de reais. Ou seja, a gente tem um déficit orçamentário de 44 bilhões de reais. Né? E quem paga a conta somos todos nós. Eu só quero aproveitar aqui e dar um gancho e parabenizar a Natália, porque a questão da educação ambiental acho que é fundamental, né? Eu, assim, tenho 37 anos e ao longo da minha vida eu tenho observado os hábitos, tenho familiares fumantes, graças a Deus todos estão bem, mas eu fico muito preocupado com todo mundo que fuma, me dá uma certa agonia, porque a gente sabe o que é, o Natalini sabe que é um câncer de pulmão ou qualquer outro problema desse, que como é devastador. Mas a gente percebe que os jovens, né? Eu não sei se na velocidade que a gente precisa, o Carlos também acompanha muito essa questão, a gente está numa emergência climática, a gente precisa mudar os nossos hábitos de consumo, já é para ontem, já passou do tempo. O que traz um pouco de esperança é que eu observo meus amigos mais jovens, ou até primos, pessoas mais jovens, que já têm um cuidado maior com a bituca, de segurar, pôr no bolso, colocar num saquinho. Mas os fumantes mais antigos, a gente percebe que realmente é o que me preocupa, como a gente consegue, de alguma forma, que a educação ambiental seja efetiva para esse pessoal, né? E é uma coisa realmente complexa. Acho que é um dos grandes eixos aí do problema, é a questão da educação. Às vezes a gente tem uma família, pessoas que moram numa mesma casa, 4 ou 5 pessoas. Aí se uma ou duas não fazem, as outras 3 deixam de fazer, porque, eu vou juntar o meu, e aí os outros 3 não juntam, aí vai dar tudo errado. Então, é um problema da sociedade mesmo, né? De reconhecer que a gente vai ter problemas. Já temos problemas, já podemos relacionar a pandemia que a gente está vivendo com os nossos hábitos, com a nossa relação com a natureza. Então, eu acho que o trabalho de vocês é realmente fundamental, porque é um dos grandes eixos para resolver isso, é a questão da educação ambiental. E aí, voltando para essa questão, dando um gancho no que o Natalini disse sobre como resolver isso, né, do ponto de vista do mercado produtivo, eu acho que realmente falta um protagonismo do governo de botar todo mundo para conversar e com uma certa pressão, como um problema dessa magnitude exige. Então, vai ter que arcar com metade da despesa desse sistema, obviamente, a gente não consegue dar conta da fiscalização da entrada desse produto, vai ter que arcar com metade, concordo com o Natalini. Mas essa outra metade é importante
e tem que ser muito bem estabelecida, como a gente tem mais ou menos bem feito em alguns outros setores. Por exemplo, o setor de pneu funciona relativamente bem, a logística reversa, né? Lógico que a pessoa tem que ir até uma loja para trocar, dificilmente a pessoa troca em casa, então facilita um pouco, mas eu acho que falta um pouco mais de pressão do governo. A gente vê que o desgoverno, né, na área ambiental e em outras diversas áreas, a gente espera que, acho que talvez no próximo possa ter, né? Mas a gente sabe que eu reforço a questão da emergência climática, que não sei se a gente pode esperar nem até o próximo para começar a resolver as coisas. Não dá, né? A gente é preocupante. Tudo bem. E aqui no Brasil a gente tem um exemplo, né, bastante importante e efetivo, né, que é a logística reversa das embalagens de agrotóxicos, né, que é integralmente bancada, né, suportada pelos custos, né, de recolhimento, integralmente bancado pelo setor privado, e que você tem, de fato, ali, né, o governo fiscalizando por conta da toxicidade, né, desse material, mas a logística reversa tem ali resultados bastante significativos, né? Coisa de 97% das embalagens, né, de produtos agrícolas são recolhidos e destinados corretamente, né? Então, quer dizer, é um exemplo de que é possível, sim, você alcançar resultados que sejam, né, bons para a sociedade como um todo, mas que se assuma, de fato, a responsabilidade que está previsto para cada setor. Com certeza. Agora, falando um pouquinho da educação ambiental, realmente é a base para a transformação e que tenha que ser uma campanha contínua. Não adianta ser apenas pontual, e sim algo alinhado com o governo, alinhado com as escolas, com as universidades, algo realmente que tenha um diálogo com todos, com uma linguagem bem simples. Até falando no sentido de onde descartar, você pode reutilizar algumas embalagens que você tem em casa, não precisa jogar no chão, né? Vamos reutilizar algumas embalagens para evitar jogar no chão, como um primeiro passo também nesse processo. É um tema muito complexo, com certeza, então a gente pode pensar em fases. Então, como primeira fase, não jogar qualquer tipo de resíduo, não só bituca no chão, e tendo esse diálogo com toda a cadeia produtiva para a gente ver o que realmente é melhor para todos, que seja viável para todos, para reduzir esse grande problema. Então, partindo para os últimos minutos, eu vou ver algumas perguntas aqui. Na verdade, a gente não teve muitas perguntas, mas muitos comentários. Tivemos aqui um comentário falando que tem a produção de 5 trilhões de cigarros por ano. Realmente é um número monstruoso essa produção e que, consequentemente, 2/3 dessa quantidade é descartada de forma inadequada. O Marcelo está comentando, Marcelo de Souza, os impostos arrecadados não compensam os impactos negativos de saúde pública, ambiente, custos de tratamento, morte, prejuízo por afastamentos precoces de trabalho, etc, etc. Realmente teremos muito trabalho para repensar qual que é a melhor alternativa nesse sentido, mas esse diálogo é muito necessário entre o setor público e o setor privado, e a pressão como cidadãos também é muito importante, né? Fazer essa participação de forma mais democrática. Eu sei que esse governo está um pouquinho mais difícil nessa questão da participação, mas temos sim que fazer uma pressão de certa forma para a gente conquistar, ou na verdade, reconquistar o nosso espaço nesse governo, né? Alguns outros comentários muito interessantes. Natarine, você gostaria de falar algum ponto? Então, pode continuar, por favor. Tudo bem. Aqui a Débora, ela comenta, a Débora de Souza, acredito que a implementação da logística reversa é um grande desafio, né? Eu acredito que seja um desafio enorme também, mas não impossível, né? Esse diálogo com outros países e pensando no contexto cultural do Brasil, é possível fazer adaptações, né? E não necessariamente um copia e cola, mas pensando nas melhores alternativas no contexto do Brasil. A Vanessa comenta que na cidade de Votorantim, no interior de São Paulo, há um projeto muito interessante, onde há várias bituqueiras espalhadas pela cidade,
fazendo, então, a reciclagem das bitucas coletadas. Evaristo, ele comenta sobre, com certeza, os cinzeiros e bituqueiras nas praças, nos pontos de ônibus são essenciais. Metrô, shopping, portas de lojas, ele vai dando vários exemplos onde poderia ser implementado também as bituqueiras. Outro ponto é o Bruno Teodoro comentando que ele super apoia e é a favor da reciclagem. Ele comenta da reciclagem em casa, é algo para ser refletido. Se cada um visasse a sua parte na reciclagem, nossa cidade teria um meio melhor, com certeza, pensando no que o Natalini comentou como exemplo, né, da própria casa, está fazendo a separação do que é seco, do que é o molhado, do que seria o orgânico, e pensando também no desperdício da comida, que hoje, falando no contexto da pandemia, não esquecendo que a gente ainda está na pandemia, mas temos um cenário ao mesmo tempo, de desperdício de comida versus pessoas passando fome em pleno século XXI, né? Que é um ponto que foi comentado. A Kátia, ela acompanha o seu trabalho, qual o destino das bitucas recolhidas nos eventos. Depende da parceria que é feita. Às vezes a gente tem patrocínio, mas nem sempre a gente tem patrocínio para fazer o pagamento dessa destinação. Como eu comentei, é um serviço pago hoje em dia e que precisa de recurso para fazer essa destinação. Quando a gente não tem, vai para aterro sanitário. Então, reforçando aquele primeiro passo, a gente tira do chão para reduzir os impactos ambientais em nossas cidades, principalmente em São Paulo, é a nossa atuação. Um dado de 2019, que foi nosso último grande mutirão no Vão Livre do MASP, foi coletado com apenas 20 voluntários em 30 minutos, 12 mil bitucas, apenas naquele Vão Livre do MASP. Então, com certeza, se a gente for pensar nesse impacto evitado que a gente ajudou como Mundo Sem Bitucas, é enorme também, mas temos que pensar de uma forma não somente de enxugar gelo. Os voluntários estão ali como uma forma de intervenção e chamar atenção para o problema, mas não sempre vai ter voluntários ali dispostos a fazer uma coleta de um resíduo que é pequeno, é cansativo de coletar, mas ao mesmo tempo tem toxinas, tem que ter todo um cuidado na hora da coleta, com luvas, com máscaras. Então, a nossa intenção do Mundo Sem Bitucas é chamar atenção para o problema e chamar atenção para o nosso diálogo e aumento da percepção ambiental. Então, de uma forma geral, assim que a gente faz as ações, mas como base a educação e o aumento da percepção de fumantes, principalmente, e, consequentemente, dos não fumantes. Porque é assim, um fumante vê o que está acontecendo, foi o que aconteceu exatamente no Vão Livre do MASP, ele participou da ação e, depois de alguns meses, ele conseguiu parar de fumar e ele mandou mensagem, eu fiquei até emocionada na época, porque participou das nossas ações, depois tem uma roda de conversa para entender a percepção de cada um na ação e ajudar as pessoas de forma indireta a parar de fumar, assim, sensacional. Gostaria, então, dos últimos minutos, eu falei bastante agora no final, mas gostaria de uma palavra final de fechamento de cada um de vocês. Bom, vou começar para ser em 30 segundos, nem isso. Agradecer a você, ao Mundo Sem Bituca, a você, Natália, pelo convite, a oportunidade. O assunto é extremamente importante, como a gente já conversou aqui. Eu poder ter participado e me coloco à disposição para ajudar. Não estou mais na Câmara, mas não morri, nem me aposentei. Então, estou trabalhando e quero ajudar a melhorar a vida da cidade, a vida do país e a vida do planeta, como eu puder. E cumprimentar também o Carlos Henrique, que é assessor da deputada Marinelu, uma mulher muito séria, muito digna, ambientalista, uma lutadora que merece nosso respeito, viu, Carlos? Leva nosso abraço à deputada e a você também, que é um ambientalista também,
que a gente gosta muito, respeita muito, além do ser humano muito maravilhoso que o senhor é. Então, temos que valorizar essas coisas. Cumprimentar o Leonardo, que não é meu filho, podia ser, trabalhou comigo, gosto muito do Leonardo, capaz, né, ajudou muito na coisa ambiental, na Câmara, no meu mandato. Cumprimentar você, mandar também um abraço para o seu pai, o Ivan Maglio, que é amigo nosso também, e que você continue nesse caminho, que é o caminho correto, que a juventude toda tem que trilhar. Muito obrigado pela oportunidade. Boa noite a vocês que estão nos assistindo ou que vão depois nos assistir. Também queria agradecer, né, essa oportunidade de estar aqui com vocês, né, com o Nathalie, dividindo esse espaço aqui com o Leonardo, e agradecer, obviamente, né, a Natália por essa oportunidade. Espero que a gente tenha contribuído, né, com mais um passo aí para o esclarecimento das pessoas e, né, deixar aí uma mensagem de esperança e de otimismo. Né? De fato, a gente tem solução, né? Cabe a todos nós, como o Natalino falou, a gente se envolver, né? Se identificar com algumas causas e, de fato, engrossar o caldo ali, né? Engrossar o movimento para que a gente possa ter, de fato, mudanças que são necessárias. A gente tem falado muito disso, né? De uma transição, né? Ecológica, e que a gente, de fato, precisa fazer isso, porque a nossa casa comum, né, como diz o Papa, está sofrendo bastante com as nossas escolhas, né, os nossos modelos. Então, de fato, a gente tem condição de virar esse jogo, mas aí parte de cada um de nós, na nossa rua, com o nosso vizinho, né, que jogou uma bituca de cigarro na sua sacada, né, Natália? Então, acho que é isso. A gente, né, com encontros como esse, a gente consegue mudar a perspectiva, né, e continuar sendo otimistas por mudanças que são, né, mais do que necessárias, obrigatórias. Então, mais uma vez, agradecer a participação aqui junto com vocês todos. Bom, pegando o gancho aqui da fala do Carlos, eu acho que é um problema realmente complexo, mas é possível resolver. A gente tem soluções em outros lugares, temos tecnologia. Eu acho que se a gente começar garantindo que pelo menos boa parte dessa bituca vá para o aterro de início, como um primeiro passo, já seria um grande passo, né? Deixar que ela não vá para os rios, oceanos, que poluam o nosso solo da nossa cidade, já seria um grande passo inicial. Lógico que a gente precisa sempre pensar nos próximos passos. Então, agradeço muito a Natália, parabéns de novo pela sua organização, que é fundamental. Para mim é uma honra também estar aqui com o Natalino, convivia diariamente com ele, então, obrigado pelas palavras e também, para mim é muito bom estar aqui de novo, podendo interagir com você. E o Carlos também, admiro muito o seu trabalho, da Marina, acompanho, muito legal o trabalho de vocês na Câmara, na LESP, aliás. E eu coloco agora o mandato do Toninho Vespoli, que eu estou trabalhando desde o início da legislatura, eu coloco totalmente à disposição para a gente discutir, interagir com a Câmara. Então, fica aqui esse recado que a gente está aqui como mandato à disposição para tentar viabilizar qualquer tipo de ação. E é isso, um abraço a todos. Muito bem. Para finalizar, eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui presentes, contribuindo com os comentários e com as dúvidas ao longo da nossa 1 hora de bate-papo, e convidar que toda primeira quinta-feira do mês a gente tem diálogo no GT Bitucas de forma online para todos que quiserem contribuir com essa questão da problemática e possíveis soluções. Então, mais uma vez, obrigado, Nataline, Carlos e Leonardo. E com certeza aqui é um primeiro momento de uma conversa que a gente vai continuar, com certeza, lutando juntos. Muito obrigada e boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite, até logo. Tchau, tchau.